Fala, nação santista! E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais um vídeo de hoje do nosso canal Viver de Santos? Bom, para quem não me conhece ainda, me chamo Vinícius e hoje nada menos, nada mais que o tema do nosso vídeo será amor e ódio. Por que amor e ódio? Porque hoje, nesse domingo, nesse fim de domingo, né, estou gravando o vídeo e o Santos acaba de vencer o São Paulo, um clássico dentro da Vila Belmiro, com gol de Guilherme. Por que amor e ódio? Porque ultimamente a torcida vem pegando muito no pé, pediu a saída do atacante, mas o atacante vem sendo importante nas ocasiões que o Santos precisa dele. Apesar de muitas das vezes fazer uma má partida, o Guilherme acaba sendo importante. Mas antes de iniciar o vídeo, antes de qualquer coisa, eu pedi para vocês que compartilham o vídeo com seu vizinho, seu amigo, sua avó, seu avô, lógico, aquelas pessoas que são santistas, para a gente dar continuidade aqui no nosso canal. Comentem aí, deixem os comentários de vocês na parte de baixo, comentem bastante para a gente interagir, deem ideias também o que a gente pode fazer no nosso canal, lembrando que esse canal é novo. Quero pedir também que vocês escutem e, óbvio, se inscrevam no canal, deixam a gente forte, porque aqui na plataforma YouTube aqui a gente tem muito a crescer. Eu espero que vocês venham junto com a gente nessa jornada, beleza? Bom, como vocês podem ver aí, a thumb de hoje está amor e ódio, porque o nosso atacante ele vem deixando a gente por amor com ele, às vezes, e no ódio. Mas eu quero ressaltar que essa vitória hoje não, não, não pode ser deixada de ser falado, né, do atacante. O atacante vem sendo muito importante para a equipe. Ele vem fazendo gols importantes em jogos importantes e vem fazendo más partidas também em jogos importantes ou até em jogos, vamos dizer, que não são de tanta relevância. Mas em clássico, assim, contra o São Paulo, acho que já é o terceiro ou quarto gol dele. Acho que é o terceiro, né? Desde a chegada dele. E é muito importante, né? A gente ter um atacante assim que chama o protagonismo, apesar de a gente ter um protagonista, que hoje está machucado, que é o Neymar, e ele chama a responsabilidade. Muitas das vezes eu fico um pouco com ódio dele, vou ser bem sincero com vocês, com raiva, né? Não, ódio não, acho que ódio é uma palavra muito forte. É um pouco de raiva com o Guilherme, com o atacante, porque muitas das vezes ele para um pouco a jogada, ele chama o protagonismo tanto para ele que ele esquece que pode ser resolvido no coletivo também. Hoje teve umas duas oportunidades ali que ele poderia ter tocado para trás, o Zé Rafael e pro Lautaro, mas ele optou em chutar, chutou em cima da zaga do São Paulo. Mas é um atacante que pelo menos arrisca, tenta. Contra o Vasco, eu estava no Morumbi, muitos ficaram putos com ele, porque ele chutou aquela bola longe pra caramba. Acho que estava 1-0 já pro Vasco e o Santos poderia ter empatado ali. Mas é aquilo, é um atacante que busca, é um atacante que trabalha, é um atacante que chama a responsabilidade muitas das vezes, mas com a torcida, né? Eu sou torcedor santista, acompanho todos os jogos, gosto de falar sobre os assuntos do Santos. E é um verdadeiro amor e ódio, porque o Guilherme, quando faz uma partida, a gente pega no pé dele, mas também quando faz boa partida temos que elogiar. E hoje não foi diferente. Um gol de cabeça do atacante, o Santos sai vitorioso, num jogo que poderia, no meu entendimento, poderia ter sido até um placar um pouco mais amplo, mas a equipe santista coletivamente está precisando, está faltando esse essa coletividade no último passe ali. Acho que um ou outro ali tenta sempre fazer uma jogada individual, tenta trazer o jogo para si, sabe? Chama a responsabilidade, mas acho que o Santos é muito maior que isso. Teve sim jogadores que chamam a responsabilidade, teve sim jogadores que foram importantes ali no decorrer de uma partida, mas o Santos hoje, atualmente, precisa sim do coletivo, precisa
resolver o jogo, precisa matar o jogo antes que sofra um gol, antes que sofra uma boa pressão ali do adversário e hoje poderia ter sido um placar mais amplo por isso. Mas é uma vitória importante, uma vitória onde que dá confiança para o grupo, dá confiança para a comissão técnica, para o técnico, para a diretoria também. Eu não gosto muito de falar da diretoria, mas dá muita confiança. Confiança que acertaram na contratação do técnico, que nitidamente, dos últimos jogos, deu para ver diferença, sabe? Você consegue ver diferença na tática, numa ideia de jogo, você consegue ver diferença como eles jogam com e sem a bola, você consegue ver que as ideias do técnico que vêm sendo pedidas, né, pelo técnico para os jogadores fazerem, eles estão correspondendo. Não é à toa que até alguns jogadores que estavam sumidos, que vinham sendo elogiados, até com o Santos na Série B, que é o João Schmidt, vem jogando muito bem. O Zé Rafael também vem melhorando muito bem. Acho que tem muito potencial para crescer mais. O próprio Luan Pérez vem crescendo muito. E a equipe vem se mostrando que é uma equipe forte, uma equipe onde a gente pode se inspirar bons resultados, pode se inspirar uma coisa positiva. Hoje eu estou aqui com o notebook aqui do meu lado aberto, né, na tabela. O Santos hoje está em 14º com 26 pontos. Porém, o Santos tem um jogo a menos com o Palmeiras. E se o Santos vencer, o Santos teoricamente pularia para 29. Hoje, com 29, está o Corinthians, que está em 10º. Então, o Santos hoje poderia estar em 10º, né? Dependendo ali dos números, né? De gols, sofridos a favor e tal. Dependendo da tabela ali, o Santos poderia estar até em 10º, vai, 12º. 11º, né? Que o Ceará está com 28. Então, é uma vitória muito importante, sim. Espero também vencer do Palmeiras no jogo que a gente tem atrasado. Mas mostra que a equipe vem evoluindo, a equipe vem fazendo, tem tido uma evolução no seu, na sua jogabilidade ali, né, com os jogadores. Não é à toa que eu abri aqui também estatística do jogo, né? Bom, o Santos chutou 19 vezes contra 4 do São Paulo. Olha a diferença. O São Paulo terminou com a posse de bola maior, porque o Santos, querendo ou não, recuou um pouco com o placar. O técnico optou em algumas peças ali para recompor um pouco o time e segurar o 1-0, porque o campo molhado, estava chovendo bastante em Santos e pesa bastante para a equipe, né? Para a continuidade. Os jogadores podem sentir e tudo mais, uma lesão, então é muito importante o técnico. Eu falo, hoje a gente tem um técnico. O técnico viu bem o jogo, leu bem, fez a leitura correta e não é à toa que fez as substituições ali com as peças para segurar o placar. O Santos chutou 4 com direção ao gol contra uma do São Paulo. 4 de uma entrou. Então foi muito boa até a melhora do time, né? Nesse aspecto. O Santos é, terminou com a posse de bola baixa. Faltas cometidas 16 contra 17 do São Paulo. O São Paulo fez mais faltas. O Santos teve 3 cartões amarelos e o São Paulo também 3. Impedimentos, um do Santos, 2 do São Paulo. O Santos teve 4 escanteios contra 3 do São Paulo. Então, nitidamente, a gente viu uma melhora bastante pela equipe santista. O técnico, hoje temos um técnico, né? Vem sendo importante nessa evolução. Espero que tenha bastante melhoras aí. Hoje eu não quero falar extracampo, tipo, de lesões ou contratações. Vou falar mesmo sobre o futebol do Santos. Acho que a equipe santista teve um bom primeiro tempo, com um volume de jogo maior, tanto que o São Paulo acho que não agrediu o Santos, acho que uma vez, que foi o lance com o Ferreirinha, que acabou acertando o joelho novamente no nosso goleiro Brazão, mas sem preocupações, não foi nada demais, só foi só um toque sutil ali, não teve galo dessa vez. E
o jogador, né, o goleiro pôde continuar e finalizar, encerrar a partida no gol do Santos. O Santos teve uma melhora na sua zaga, né? O Juan Pérez vem jogando muita bola, teve uma melhora no seu meio e no ataque ainda falta acertar o time correto, falta acertar quem é que vai ficar na posição de qual, porque acho que esse protagonismo que eu falei no começo do vídeo, tanto do Guilherme assim como o Roleiser também buscou hoje, acho que falta ainda acertar essa última linha, sabe? Esse final ali do Santos. Hoje não tivemos o Neymar com a lesão confirmada na sexta-feira, provavelmente ficará um mês fora. Acho que essa semana eu faço um vídeo relevante ao Neymar falando, vamos ver como é que vai ser. Não vou opinar muito sobre isso agora. Quero falar e aproveitar a vitória. Foi muito merecida, não só para o time, para a comissão, mas para a sua torcida que vinha de más resultados bem, bem chatos, né? E inclusive custos amargos, tipo com vitórias no último minuto, ou que poderiam ter sido uma vitória se não fosse erro de arbitragem, enfim. O Santos merece, a torcida merece, eu mereço ter um bom domingo, ter um final de domingo é, é melhor, né? De alegria. E uma semana bem tranquila também para a gente poder interagir com nossos amigos, familiares e, sei lá, no nosso dia a dia, né? Comemorar bastante a nossa vitória aí. Apesar da equipe do São Paulo estar mais interessada em ganhar da LDU na semana, pela Libertadores, acho que não é desmérito falar que foi uma vitória porque o São Paulo estava buscando isso e qualquer outra coisa. Acho que foi mérito sim da equipe. A equipe se mostrou melhor, se mostrou com uma evolução muito grande. E não é à toa que teve um volume de jogo bastante importante no primeiro tempo ali. E se não fosse jogadas que eu, como eu disse, né, de protagonismo ali, jogadas de o cara chamar a responsabilidade, eu acho que o Santos poderia até ter aberto o placar antes e dependendo até ter feito o placar um pouquinho mais amplo, mas é tentar tirar coisas boas de hoje, tentar ver com bons olhos a vitória. E o Santos vai ter uma semana muito importante aí para. Importante não, né? Importante sim, porque vai jogar contra o Red Bull lá em Bragança e o Santos tem que ganhar, né? Não pode nem pensar em empatar. Acho que fora de casa é aceitável um ponto, mas dentro de casa tem que fazer seu papel, tem que ganhar 3 pontos até o final do campeonato, senão vai acabar passando um sufoco. Mas a tabela que favoreceu, essa rodada favoreceu a equipe Santista, que o Juventude perdeu, o Vitória perdeu, Fortaleza perdeu, o Sport ganhou hoje do Corinthians, e o Sport praticamente já não tem mais chance de nada ali, talvez buscar uma saída do Z4, mas acho bem difícil, tá com 14 pontos só. Mas possa ser que a equipe brigue ali por alguma coisa, né? Mas falando do Santos, o Santos pulou 2 posições, está em 14º, está bem na tabela ali. E se vir bons resultados nos próximos jogos, o Santos pode pular ali para uma posição muito agradável e pode até brigar por uma Sul-Americana, talvez. Acho que Libertadores talvez não, vai depender muito da parte de cima da tabela ali, né? Fluminense, São Paulo, Bahia, acho que não tem tanta chance ali. O Bragantino é o nono com 31, Fluminense o oitavo com 31 também, dá para buscar, dá para chegar, mas eu acho que essas equipes aí da parte de cima ali do Fluminense, que está em oitavo para cima, acho que não vai é, tanta, ter tanta oscilação assim no campeonato. Bom, pessoal, eu gosto aqui de fazer umas análises individuais aqui dos jogadores. Acho muito interessante a gente interagir, então, se vocês puderem comentar, puderem falar o que vocês acharam de cada jogador, conforme eu estiver editando aqui, vai ser bem legal aqui para a gente, né, que está fazendo esse trabalho aqui no YouTube e espero que vocês interajam com a gente. Bom,
Vou começar com o nosso goleiro, que não foi muito exigido, o Brazão. Só teve aquele lance com o Ferreirinha que quase foi prejudicado, mas acho que não foi tanta maldade do Ferreirinha, apesar de eu achar ali no lance que o Ferreirinha poderia ter dado uma recuada, mas também se você fosse um atacante, como você já jogou bola, você ia querer fazer o gol, então acho que o Ferreirinha não, não, não recuou por conta disso, mas o Brasão não teve tantas defesas assim, não fez tantas defesas, quando foi exigido fez o seu papel, e é óbvio que a gente tem um goleiro, né? Não podemos deixar de falar isso. A nossa zaga vem melhorando muito com o Luan Pérez, que vem fazendo boas partidas e vem tendo uma grande evolução na equipe, não só na equipe, mas individualmente. Ele vem melhorando, vem tendo uma boa recuperação do seu futebol e tenho gostado bastante dele. E tenho gostado bastante dele, inclusive, no lado esquerdo, porque muitas das vezes ele faz aquele lançamento com a perna esquerda. Acho que ele tem é, mais intimidade com a perna esquerda do que com a direita. Mas é, ambas as pernas ali ele consegue ainda fazer bons passes. Bom, não foi estreia, mas estreia como titular do Adonis. Achei ele bem regular. Acho que com a equipe tem muito a melhorar, né? Acho que conforme ele for pegando o ritmo da equipe, for se entrosando com a equipe, ele vai melhorar cada vez mais. Mas fez uma boa partida, fez uma partida segura. O ataque do São Paulo não incomodou muitas vezes. Acho que o maior erro, talvez não da zaga, mas talvez do planejamento do nosso técnico, foi em deixar a linha do Santos da zaga alta. Aí você me pergunta, por que alta? Alta que eu digo que eles vinham muito mais para frente, muito mais para a linha do meio de campo. Então, com isso, o São Paulo teve muitos lançamentos. Óbvio que o São Paulo teve alguns impedimentos, mas tipo, se você parar para você pensar, ele optou em fazer essa linha mais avançada para tentar pegar o São Paulo numa posição de impedimento. Mas acho que precisa ser treinado essa ideia de jogo, porque o Santos poderia ter sofrido o gol ali. Inclusive, eu comentei agora há pouco o lance com o Ferreirinha. Foi um lance que o Ferreirinha não estava impedido e o Ferreirinha conseguiu sim fazer a jogada ali. Poderia ter concretizado em gol se não fosse o Brasão, né? Que saiu no. E também se não fosse erro dele, né? Ele acabou dando aquela, aquele toquezinho ali a mais e a bola correu um pouco mais, campo molhado, a Vila Belmiro é um campo maravilhoso, mas com o gramado pesado a bola corre mais. Pesado não, molhado. Corre um pouco mais. Então acho que foi isso que eu vi de errado da parte da zaga. Mas é igual eu disse, foi a ideia do técnico provavelmente, de deixar suas linhas altas e precisa ser treinado um pouquinho melhor isso daí, porque o Santos poderia ter pecado nesses lances aí. Bom, a gente tivemos Escobar no seu lado esquerdo e no seu lado direito o Mike. O Mike que ainda não vem fazendo bom jogos, né? Com a camisa do Santos. Acho que o Mike deixou o seu futebol na equipe do Palmeiras, ou não sei. Tá faltando o Mike que a gente viu no Palmeiras. Tá faltando aquele Mike que ia para aquela jogada de linha de fundo. Hoje teve algumas bolas, inclusive alguns lances de linha de fundo do Mike. Inclusive, eu acho que hoje ele fez até uma partida regular. Fez uma partida melhor do que ele vinha fazendo. Porque ele desceu mais, ele teve mais participações ali no ataque. Mas aí, como eu disse, falta um coletivo melhor, falta um entrosamento dele ali com o Olísio. E acho que o Santos só tem a melhorar aí. Não só o Santos, mas o jogador também, o Mike, precisa melhorar aí esse lado. Mas ofensivamente ele foi bem e defensivamente ele acabou sendo um pouquinho ruim, mal por conta disso, por conta que o Santos precisou dele no ataque, ele descia, né? E acabava que ele não tinha forças para voltar tão rápido assim, né? Mas os meus meias ali fez umas boas coberturas. Do seu lado esquerdo,
O Escobar, que foi pouco exigido no ataque, mas foi exigido um pouco mais do que o Mike na defesa, fez a partida dele também regular. É um argentino muito briguento, ele briga muito, ele não desiste da jogada, ele vai para cima, ele recupera, ele corre, é um baita jogador. Ofensivamente, né? Defensiva, defensivamente. Ofensivamente ele não é tanto exigido porque ele não tem tanta qualidade assim como o Souza, que eu acho que até no segundo tempo poderia ser um jogo para ele, para o Santos conseguir jogar dos dois lados, sabe? O Santos poderia jogar com o Mike do seu lado direito descendo o corredor e o Souza descendo. Mas o Voivoda não viu dessa forma e acabou optando em deixar o Escobar no jogo ali, mas também não pecou defensivamente. O nosso meio começou com Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael. Bom, como eu disse aí, Zé Rafael vem melhorando bastante o futebol dele. O Santos vem conseguindo achar o bom futebol que o Zé Rafael fez no Palmeiras. Eu acho que ele só tem a melhorar e se continuar assim, só tem a agregar a nossa equipe. O Zé Rafael fez uma boa partida, não foi tão exigido assim no ataque, né? Muitas vezes ele desceu bastante. Acho que teve até um lance que o Guilherme poderia ter tocado para ele ali. Ele até meio que brigou com o Guilherme para ele chutar ali, mas como eu disse, a pessoa quer chamar o protagonismo e quer fazer o gol, a diferença ali, e aí acaba que não pensa um pouco, né? Eu acho que falta isso no Santos, a coletividade. O Vitor Hugo jogou pouco tempo, porque acabou saindo lesionado ali. Eu não vi exatamente o que aconteceu, mas ele colocou a mão ali na parte da virilha ali. Acho que deu aquela puxada. Mas analisar os próximos dias, o diagnóstico que a parte médica vai falar sobre o jogador, mas é um jogador que vem sendo mostrado, é, como posso dizer, importante, né, para a equipe. Ele não estava fazendo um jogo ruim, estava sendo exigido ali defensivamente e ofensivamente, estava representando, mas infelizmente acabou saindo. E logo entrou o Barreal. Já vou falar do Barreal porque a gente está no meio de campo ali e eu já vou cortar para ele já para falar. Barreal entrou mal, hein? O Barreal. O que aconteceu com o seu futebol? Tava vindo jogando tão bem e vai ser bem difícil, né? Se não mostrar futebol, o Santos comprá-lo, né? Acho que é um baita jogador, tem potencial para estar na equipe sim também. Talvez não como titular, mas para entrar ali no segundo tempo ou entrar num jogo que os seus meio ali, o seu atacante tá cansado, sabe? O jogo hoje foi um jogo bem pesado porque choveu, o campo fica um pouquinho mais pesado e poderia entrar e poderia ter feito uma diferença melhor, mas infelizmente não foi desse jeito, né? Errou até escanteios, errou uma falta, cobrou uma falta muito curta. Acho que tem potencial, mas precisa abrir os olhos, senão acho que o Santos acaba não comprando o jogador. E por fim, falar do Schmidt, né? Que graças a Deus vem recuperando seu futebol também. Vem jogando um futebol que a gente conheceu do Schmidt, né? Assim, quando chegou aqui no Santos. É um baita jogador também. Acho que ele precisa parar com aqueles joguinhos para trás, aqueles toquinhos para trás. Precisa ser um Schmidt que joga a bola para frente, assim como está sendo, né? Acho que essa melhora que ele vem sendo a melhora dele, acho que o Voivoda tem pedido isso para ele. Não fica tocando a bola para trás, joga a bola para frente. Se não, vê não conseguir lançar, toca com os seus laterais, abre o jogo. Acho que ele está fazendo um bom papel e está conseguindo representar o nosso meio de campo. Bom, acho que até se for para falar, né, com o Santos sem a bola, o, o Santos jogou com 4-4-2, que aí era o Roleiser aqui também, na linha de meio, mas quando o Santos estava com a bola, o Roleiser abria pela esquerda, minto, pela direita, e o Guilherme pela esquerda e o Lautaro centralizado. Então,
é bem difícil você falar que ele foi um meia. Eu acho que ele foi mais um atacante, um ponta, do que um meia. Óbvio que quando o Santos estava sem a bola, ele fechava a sua linha de quatro com Vitor Hugo, Zé Rafael, Schmidt e Roleiser. E quando o Santos estava com a bola, aí ficava Vitor Hugo, Schmidt e Zé Rafael. Ou vice-versa aqui, o Vitor Hugo e o Zé Rafael. E os três lá na frente. Lautaro centralizado, o Guilherme na ponta direita e o Laser na ponta esquerda. Então, é, não dá para se chamar de meio de campo, mas vamos de Laser aí agora. Fez uma boa partida, não é um jogador de se jogar fora, é um jogador que também precisa evoluir mais, não só para a gente, mas para ele mesmo, né, individualmente precisa. Hoje teve uma boa oportunidade de fazer um gol num belo chute. Inclusive o goleiro de São Paulo foi reserva e fez umas belas defesas, segurou o placar ali, segurou o resultado do São Paulo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né, a gente conseguiu abrir o placar ali. Bom, é um jogador que precisa melhorar, precisa chamar um pouquinho mais o protagonismo. E como eu disse do Schmidt, eu vi muito o Laser segurando muita bola, voltando a bola muito para trás. Teve um lance ali que, se eu não me engano, foi o Mike. Fez a descida, que é pelo lado dele, né? Pelo lado esquerdo. O Mike vem descendo e o Laser opta em voltar a bola para o meio de campo. Então, se eu não me engano, foi até para o Zé Rafael. Então, acho que o Laser precisa ter essa leitura mais rápida de jogo. Ele precisa ser um pouquinho mais ágil nessa questão. Mas é aquilo, é entrosamento, é, peças novas, técnico novo e esse jogador, esse atleta tem muito potencial. Acho que ele pode sim ser encaixado ali junto com o Neymar quando o Neymar voltar, mas precisa ter uma evolução aí muito grande. Vou falar do Lautaro e vou deixar o Guilherme por último, porque o Guilherme hoje é o nosso amor e ódio, né? Bom, o Lautaro não fez uma boa partida, apareceu poucas vezes, foi substituído ali no segundo tempo na entrada do Tiquinho e não teve tantas participações assim. Acho que ele faz o papel dele, faz uma boa marcação, faz uma boa volta quando o Santos está sem a bola, mas precisa ainda não melhorar, porque a bola não chega, né? O Santos hoje, como eu disse, o Roleiser não dava continuidade muito rápida em alguns lances que era para a bola chegar no ataque, acabava segurando, o próprio Guilherme também segurava um pouco a bola. E o rapaz aí não recebeu a bola, então é bem difícil de você cobrar uma coisa dele, sendo que a bola não tá chegando, né? Assim como o Tiquinho. Muitos falam que o Tiquinho fugiu o futebol, que merece ficar no banco. Eu acho que não. Eu acho o Tiquinho um baita jogador e eu acho que ele merece sim ser o titular da equipe, mas infelizmente não tem vindo fazendo bons jogos. Mas é isso, a bola não chega e não tem muito o que fazer. Vamos para o nosso, vamos se dizer, melhor jogador de hoje, talvez. Acho que o Guilherme não fez uma má partida. Acho que dava até para dar se eu fosse dar nota, um 7 ali. Porque muitas das vezes, como eu disse, ele tenta chamar o protagonismo quando o Neymar não está. E muitas das vezes dá certo. E muito também das vezes não dá. Porque o Neymar é esta classe, né? A gente não tem nem o que falar. Quando ele estiver 100%, esquece. E o Guilherme não é esse jogador, né? O Guilherme é um jogador mais mediano, é um jogador que tem sim bom chute, tem sim uma boa volta, ajuda na marcação, mas não é um jogador de drible, não é um jogador de correria ali para mano a mano. Muitas das vezes ele para a jogada e fica naquele, sabe, aquela perninha dele. Eu odeio isso nele, eu fico maluco com ele, mas hoje vamos dar méritos pro gol que ele fez, buscou, tentou, não desistiu muitas das vezes, teve algumas participações boas no primeiro tempo. Teve um lance que eu comentei do Rafael que poderia ter recebido a bola ali e ter feito o gol, ou não, né? Mas o Guilherme poderia ter dado aquele toquinho para ele.
Mas é aquilo, né? Os jogadores tentam buscar o protagonismo quando ainda mais um protagonista não está no time, como o Neymar. E aí acaba ficando nítido que muitos jogadores tentam buscar a sua glória ali, né, no jogo. Acho que o Santos precisa rever esses conceitos e precisa ter o coletivo, porque com o coletivo a vitória vem também. E eu acho mais importante. Não é à toa que contra o Cruzeiro o coletivo favoreceu. O Santos soube sofrer e soube atacar. Então não é à toa que o coletivo deu certo. E eu acho que tem que ser assim. Tem que ser na base do coletivo, senão a gente vai penar aí até o final do campeonato. Bom, as substituições ali foi Tiquinho, né? Tiquinho, Tassiano, que a torcida gritou bastante. Barrel, como eu já falei dele. E Rincon. Acho que o Santos fez só 4 ou fez 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o Santos fez 4 substituições só. Que foi Rincon, Tiquinho, Tassiano e o Álvaro Barreal. O Santos tinha uma substituição ainda para fazer, mas eu acho que não dava mais para fazer por conta da parada, né? Porque o Santos parou para substituir o rapaz Álvaro Barreal no primeiro tempo do Vitor Hugo e depois fez aquela substituição no Tomás Rincon e depois foi o Minto. Antes foi Tassiano e Tiquinho Soares e depois o Rincon, né? Para dar aquela segurada no jogo. Mas enfim, acho que não foram relevantes assim, foi mais para segurar. Para vocês terem ideia, no, no jogo ali, você assistindo, você vê que o técnico teve uma boa leitura, porque o Santos faz o gol e o São Paulo já imediatamente faz as substituições para abrir o time, porque era óbvio que o Santos ia recuar a o seu time e o São Paulo abriu o seu time para tentar o gol, né? Porque vocês podem ver aí depois do jogo o atleta Alisson lá do São Paulo falando que veio sim para pontuar, mesmo se fosse um ponto. Eles queriam, por exemplo, um empate, vieram para pontuar, mas a equipe Santista foi superior, né, e acabou sendo com a vitória, mas eles vieram para pontuar. Então, era óbvio que o técnico de São Paulo, Crespo, ia fazer substituições para tentar levar o time para o ataque. E o Santos precisou fazer aquelas substituições para dar aquela segurada também. E também, como eu disse, né, o campo pesado, era um campo que poderia lesionar ali jogadores que estavam mais cansados. E o técnico optou em segurar, fazer um pouquinho da retranca e segurar o placar que estava favorável à equipe. E né, tem uma semana de descanso boa, e não só para os jogadores, mas para a comissão técnica e para os torcedores. E a vitória foi mais que merecida. O Santos tem tido uma evolução muito bacana, muito boa. Eu vejo com bons olhos esse técnico. Acho que se continuar assim, dá para ter a permanência dele para o próximo ano e pensar em coisas até maiores, né? Títulos e competições aí de grande relevância. E lógico que com a permanência dele vai ter que ter umas boas contratações aí. Mas eu acho que falando de hoje, né? Falando da continuidade, acho que um baita técnico, acho que o Santos acertou na contratação e agora é só torcer que a equipe tenha essa melhora aí com esse técnico, a gente consiga vencer os próximos jogos aí. Como eu disse, né? Tentar buscar fora de casa um ponto e tentar fazer os seus 3 pontos dentro de casa. Acho que é o ideal para o Santos, para a gente não nem pensar em rebaixamento esse ano e pensar até ali numa Sul-Americana, talvez, quem sabe. Acho que é isso, não tem muito o que falar. Hoje eu tô igual a Thumb, tô no amor e no ódio. Acho que hoje a gente vai ficar com amor, porque a torcida, os jogadores,
não só os jogadores, mas individualmente, né? O Guilherme precisava desse gol para dar aquela energia positiva para ele e a torcida precisava, né? Desse bom resultado, um clássico diante de uma equipe que, óbvio, não veio com seus titulares, mas é uma equipe de grande expressão, vem disputando títulos, vem jogando competições competitivas como a Libertadores e foi muito que bom ter ganhado, porque dá aquele alívio, né? Dá aquele sentimento de ufa, conseguimos uma vitória, estamos no caminho certo. E é isso, eu acho que hoje é no amor, essa semana vai ser no amor, o resto da temporada tem que ser no amor, tem que ser desse jeito. Espero ver o Guilherme fazendo mais gols, representando melhor a sua equipe. E a gente precisa disso, né? Acho que dá pra dizer que hoje foi uma baita vitória, certo? Fiquem com Deus e até logo.